Eles estão aqui! Havia desespero e pânico na voz da gerente quando ela pronunciou isso com a respiração pesada. Isso combinava com a expressão da caixa, que mudou de neutra e cansada para uma aparência terrível e dolorosamente desperta. Outra funcionária que esperava atrás do balcão se levantou rapidamente e caminhou para algum lugar nos fundos da loja. Para contextualizar, era um pouco mais de 9h30 e tinha sido um dia corrido para mim. Eu fiz uma prova e vários testes em diferentes disciplinas e tinha acabado de fazer um treino pesado na academia antes de voltar para o meu apartamento e perceber que estava sem leite. Eu decidi então dar uma passada na loja de conveniência que fica bem embaixo do meu prédio. Eu sabia que fechava às 10 horas, então tinha bastante tempo para comprar leite e dar uma olhada nos salgadinhos. Como não encontrei nada que me interessasse, eu levei a caixa de leite até o caixa para pagar. Eu era o único cliente na loja naquele momento, e as únicas outras pessoas presentes eram 3 funcionários. E quem eram eles? Talvez algum tipo de equipe de limpeza ou de manutenção da loja? Mas ela ainda não estava fechada. Peguei a caixa de leite e fui até a porta. A gerente parou bem na minha frente. Não podemos deixar que você saia agora. Não é seguro. Você tem que esperar conosco até que eles passem. Quem são eles? Eu respondi, frustrado, mas ainda confuso. Por que inferno ela estava me impedindo de sair? Eu imaginava que os funcionários da loja gostariam que eu saísse, agora que o horário de fechamento estava se aproximando. A gerente refletiu sobre a minha pergunta por um instante, antes de balançar a cabeça e suspirar, como se estivesse estressada demais para me dar uma explicação naquele momento. Ela se virou para fechar as persianas metálicas da fachada, ignorando a minha pergunta. E, como eu disse, eles não deveriam fechar ainda. Não era a hora. Decidi que não ia ficar para descobrir qual era o joguinho que estavam jogando. Caminhei até a porta, mas me detive antes de sair. Do outro lado da porta estava um homem vestido com um terno antigo, porém caro e elegante, uma grande cartola. Parecia um corretor da bolsa dos anos de 1920, que tinha sido arrancado do espaço do tempo e colocado do outro lado do vidro. Passaram-se apenas alguns segundos antes de eu ouvir um grito abafado vindo de trás de mim. Olhei para trás e vi a caixa com as mãos sobre a boca, olhando para mim com lágrimas escorrendo pelo rosto. A gerente se voltou para a frente da loja. Quando me viu parado em frente à porta e o homem do outro lado, ela me deu uma ordem alta e firme. Se afasta da porta, agora! Fiz o que ela disse, indo para perto dela. Mas antes que eu pudesse perguntar ou dizer qualquer outra coisa, ela gritou outra ordem. Vá se esconder atrás de um corredor e espere até que eu mande você sair. Se você não fizer o que eu mandar, você vai morrer essa noite. Agora vai! Eu estava confuso com uma mistura de emoções e pensamentos, mas algo me dizia que ouvir o que ela estava dizendo era a melhor opção. Mesmo assim, naquele momento eu não tinha pensado em nenhum motivo pelo qual a minha vida ou de qualquer outra pessoa estaria em perigo. Talvez aquele homem fosse um problema frequente para a loja e assediasse os funcionários, ou algo do tipo. De qualquer forma, eu fiz o que ela mandou. Coloquei o leite no balcão do caixa e fui me esconder entre os corredores num canto da loja. Fiquei parado ali por um instante, me sentindo estranho e um pouco assustado com o que quer que estivesse acontecendo. Peguei meu celular, mas ele não ligou. Eu juraria que a bateria não estava descarregada quando saí do apartamento. Era uma pena. Eu acho que só me restava esperar. Ouvia a gerente conversando com a caixa, que parecia bastante assustada com o homem ou com o que quer que estivesse acontecendo. Cerca de 2 minutos depois, ouvi as portas automáticas abrirem e alguém entrar. O eco dos passos quebrou o silêncio enquanto a pessoa se aproximava do balcão.
Ela parou e o silêncio voltou a reinar na loja, mas apenas por alguns segundos. Um homem com uma voz amigável quebrou o silêncio. Boa noite. Oi. Escutei a caixa tímida gaguejando, mal conseguindo formar palavras coerentes. Você teria a gentileza de me indicar onde fica a seção de carnes da sua loja? Caminhei na ponta dos pés até a beira do corredor e olhei para o balcão. O homem que eu vira lá fora agora estava parado em frente à caixa. Ele tinha uma postura impecável. Era muito mais alto do que eu esperava. Devia ter entre 1,95 m a 1,98 m. E sua estatura, usando aquela cartola, fazia ainda mais contraste com a caixa, que era baixinha. A caixa respondeu a ele, muito timidamente. Nós temos alguns pacotes de frios, peru, presunto. Eles estão naquela seção bem ali, você vê? Oh, me desculpe, querida, mas eu acho que não estamos falando da mesma coisa. Me disseram que havia um bom estoque de carnes recém-abatidas disponíveis para compra. Eu não sei o que o senhor quer dizer. Ah, eu acho que sim. O homem não se mexeu. Permaneceu parado em frente ao balcão, encarando a caixa silenciosa. Ela olhou para baixo, desesperada. Eu conseguia ouvir a sua respiração ofegante e os seus soluços, enquanto o homem continuava imóvel. Era como se ele estivesse programado, como um personagem não jogável em um jogo, esperando por um comando antes de poder dizer outra frase ou fazer qualquer outro movimento. Vi a gerente se aproximar por trás. Ela devia estar esperando nos fundos da loja, parada atrás do homem, embora a uma boa distância. Ela mesma se dirigiu a ele. Como podemos ajudá-lo, senhor? Ela falou com bastante calma, e o homem se virou lentamente. Ele era, para dizer o mínimo, extraordinariamente bonito e bem apessoado. Barbeado, sem olheiras, sem manchas ou imperfeições na pele, e com dentes brancos como pérolas, que brilhavam do outro lado da sala quando seus olhos encontraram os da gerente. Boa noite. Fui informado de que haveria um bom estoque de carne recém-abatida disponível para compra. Senhor, infelizmente o nosso estoque de carne fresca acabou. Se depois o senhor retornar, nós teremos um novo lote disponível para compra. Mas no momento não temos nenhum em estoque. Agradecemos ao senhor por comprar conosco. O sorriso do homem se desfez enquanto ele encarava a gerente por um tempo que me pareceu durar uns bons 30 segundos. A completa ausência de qualquer movimento, por menor que fosse, o fazia parecer mais uma estátua do que uma pessoa. Então ele aparentemente saiu do transe que se encontrava e o seu sorriso retornou. Entendo. Voltarei depois. Desejo a vocês, senhoras, uma noite maravilhosa. E com isso ele saiu calmamente pelas portas automáticas, deixando a loja. A caixa atrás do balcão desabou em lágrimas. A gerente foi até lá, passou o braço em volta dela e a acompanhou até o fundo da loja. Eu as segui. A gerente chegou ao canto oposto do fundo da loja onde eu estava escondido e abriu uma espécie de armário de materiais de limpeza. Lá dentro estava o terceiro funcionário que eu tinha visto se retirando para o fundo da loja mais cedo. Ele estava ao telefone, não a um celular, mas algum tipo de telefone fixo sem fio, que eu presumi ser o telefone da loja. Você conseguiu entrar em contato com eles? A gerente perguntou isso depois de ajudar delicadamente a caixa que já estava histérica a se sentar no chão do depósito. Eles ainda estão tentando descobrir como chegar aqui. Pode levar um tempo. Você consegue se virar sozinha aí fora? A gerente acenou com a cabeça, soltou outro suspiro, fechou a porta e se virou para mim. Podemos ficar aqui por um tempo.
Preciso de um dos meus funcionários ao telefone para que possamos pedir ajuda. E a outra parece incapaz de ajudar. Então preciso que você faça o que eu digo para que todos possamos sobreviver a isso. Você não tem escolha. Se tentar ir embora, se fizer besteira, se não fizer exatamente o que eu digo, todos nós morremos. Entendeu? Sim, eu entendo. Lhe assegurei fazendo um aceno afirmativo com a cabeça. No entanto, estava longe de estar confiante da minha capacidade e ainda mais inseguro quanto à veracidade daquilo. Continuava sem a mínima ideia do que se passava e quem eram eles. Tanto o homem estranho, de fato, como a pessoa com quem o funcionário no armário falava ao telefone. A gerente passou por trás do balcão ao lado do primeiro caixa. Nessa hora pensei em correr, em sair a toda velocidade por aquela porta e voltar para o meu apartamento, onde não teria que lidar com o que parecia ser uma pegadinha que tentavam me pregar. Mas não tive tempo de arquitetar esse plano para fugir. As portas automáticas se abriram novamente e ouvi passos mais silenciosos, porém frenéticos. Olhei para a gerente, que acenou com a mão e murmurou algo que presumi ser "se esconda", antes de se abaixar atrás do balcão. E voltei para o meu esconderijo original atrás dos corredores. O som doentio de uma respiração pesada, como a de um velho asmático, acompanhou os passos rápidos, correndo da entrada até o balcão. Pararam por um instante, mas a respiração era incessante. Recomeçou a andar. Parecia se aproximar, depois se afastar e depois se aproximar novamente. Depois se afastar de novo e se aproximar mais uma vez. Rapidamente eu juntei as peças, percebendo que estava se movendo pelos corredores, os percorrendo em ordem e que eventualmente chegaria ao meu. Entrei em pânico por alguns segundos, tentando bolar uma estratégia para não ser visto. Torci para quem quer que fosse não fosse atento o suficiente para me notar atravessando o corredor. Quando chegou ao corredor anterior ao meu, esperei que caminhasse para longe de mim. Me virei na lateral do corredor e dei uma espiada ao redor. E finalmente vi. Não era uma pessoa. A criatura tinha cerca de 1,5 m de altura. Estava completamente nua e tinha a pele pálida e branca. Tão branca que parecia impossível ser de um ser humano vivo. As suas costas estavam extremamente curvadas, com a coluna vertebral tão saliente que parecia prestes a romper a carne. As pernas eram finas e pequenas, incapazes de suportar o peso da criatura que carregava. Os pés e os dedos eram semelhantes ao de um lagarto. Ao virar a esquina do corredor, pude ver seus braços curtos com mãos semelhantes a humanas e desproporcionalmente grandes, com unhas longas, pretas e sujas. Seu peito era definido por uma pele esticada sobre a caixa torácica larga, e o resto do torso parecia colado ao esqueleto, como se estivesse morrendo de fome. E o rosto era a pior parte. Sua mandíbula era muito mais longa do que o de qualquer pessoa, e terminava em uma ponta na parte inferior, parecendo quase uma caricatura. Sua boca estava aberta, deixando os dentes e as gengivas expostas. Os dentes pareciam impecáveis, como se tivessem sido perfeitamente confeccionados e não pudessem ter nenhuma imperfeição. Mas eram longos, muito longos, impossivelmente longos. As gengivas eram pretas, pareciam estar apodrecendo. O nariz e os olhos eram como os de um homem, mas a esclera era em um tom esverdeado, como se tivesse contraído alguma doença que a tivesse deixado dessa cor. Tinha apenas alguns fios de cabelo branco e áspero. Me movi o mais silenciosamente possível para o corredor seguinte. Quando a criatura finalmente terminou de vasculhar toda a loja, saiu dos corredores
e passou pelas portas automáticas, respirando incessantemente o tempo todo, como se fosse morrer a qualquer minuto. Segundos depois, as portas se abriram novamente. A gerente gritou para que eu fosse até a frente. Hesitante, eu saí de trás do meu corredor e caminhei cautelosamente até a porta, observando quem estaria prestes a entrar. Mas elas pareciam apenas continuarem abertas. Fique atrás do balcão. Não diga nada. Sorria quando eles falarem. Sorria quando quem? Shhh. Uma criança entrou correndo pela porta. Uma criança? Na rua? Nessa cidade? A essa hora? Por quê? Onde estavam os pais? Mais 6 a seguiram, e todas pareciam muito pequenas. Eu diria que tinham uns 5 ou 6 anos. Começaram a correr por toda a loja, entre os corredores e na frente. Acho que ficaram brincando de pega-pega ou esconde-esconde por um tempo, rindo e agindo como crianças dessa idade costumam agir. Deixe eles em paz e faça o que eu disse. Quando eles sorrirem, sorria de volta. A gerente me lembrou do que ela disse. Eles continuaram brincando por uns 5 minutos antes de pararem de correr e virem para a frente da loja. Rapidamente formaram uma fila indiana em frente ao balcão, e cada um pegou uma barra de chocolate da prateleira ao lado. Daquelas que as lojas usam para exibir itens pequenos como salgadinhos e revistas, que as pessoas costumam comprar por impulso. O primeiro garoto foi até a gerente no caixa e tirou $1 e algumas moedas. Era exatamente o preço da barra, mas, nessa situação, acho que ninguém teria reclamado se não fosse. Depois que o primeiro garoto colocou as moedas no balcão, ele se virou e olhou para mim. Ele simplesmente manteve contato visual, sem demonstrar nenhuma emoção em particular. Muito parecido com a maneira como crianças normais encaram estranhos em público sem nenhum motivo específico. Mas logo descobri que aquelas não eram crianças normais. O garoto sorriu para mim e eu, fazendo como me foi instruído, retribuí o sorriso. Infelizmente, não consegui manter o sorriso quando o dele se alargou, revelando que sua boca se abria de uma extremidade da cabeça a outra, praticamente de orelha a orelha. Ele exibiu a sua longa fileira de dentes irregulares. E ele deve ter percebido uma mudança de humor pela minha expressão facial. E, por sorte, a gerente também. Ela virou lentamente a cabeça na minha direção. Sorria de volta. Ela falou baixinho, mas com muita firmeza. Me forcei a sorrir, encarando não a uma criança, mas aquele monstro que havia fixado seu olhar no meu. Ele deu uma risadinha, desviando o olhar de mim antes de pegar a barra de chocolate e sair correndo da loja. Passei pelo mesmo tratamento pelos próximos 5. Todos fizeram exatamente a mesma coisa. Parecia que eu era um operário de linha de montagem, cuja função era simplesmente ser exposto à imagem antinatural daqueles monstros enquanto eu me esforçava ao máximo para manter um sorriso. Felizmente não durou muito e fiquei aliviado por ter acabado. Me virei e comecei a me afastar do balcão, quando a gerente agarrou meu braço e me puxou de volta. Ainda tem um aqui. Não vamos sair daqui até ele ir embora. Assenti com a cabeça e não disse nada. Consegui ouvi-lo correndo pelos corredores do fundo da loja. Acho que esse era o encrenqueiro do grupo. Eu vou te encontrar! Ele falou com a voz estridente enquanto corria. Alguns minutos se passaram antes de parar, bem em frente ao armário do zelador. Olhou para cima como se pressentisse algo antes de agarrar a maçaneta e puxá-la para baixo. A caixa segurava a porta pelo lado de dentro e tentou impedir que se abrisse, mas não tinha força suficiente.
O monstrinho soltou um grito antes de puxar a porta com uma força incrível, arrancando das dobradiças e arremessando a pobre da caixa ao chão. Ele olhou alternadamente da caixa para o outro funcionário ao telefone, antes de, com uma voz brincalhona, falar: "Vou te dedurar!" Antes de sair correndo da loja, rindo o tempo todo, sem se dar ao trabalho de comprar uma barra de chocolate como os outros fizeram. A caixa parecia ter sido nocauteada. O outro funcionário espiou para fora do armário, agora sem porta. Ele olhou para a gerente. "O que fazemos agora? Não temos ideia de qual criança ele vai despertar. Pode ser uma entre milhares e os nossos amigos não chegaram aqui ainda. Eu acho que precisamos fugir." Não. Você e eu sabemos que isso não vai acabar bem para nós. Precisamos ficar aqui até passar ou até a equipe chegar. Pega o telefone e se esconde atrás dos corredores. Precisamos manter contato. Se não fizermos isso... Droga! Se esconda! A gerente rapidamente se abaixou atrás do balcão. Eu e o funcionário que estava ao telefone corremos para o canto dos fundos da loja, quando as portas automáticas se abriram novamente. Olhei para trás e vi que tínhamos esquecido algo. A caixa ainda estava no chão, desacordada e sem reação. Tentei chegar até ela, mas fui impedido pelo funcionário ao meu lado. Com o telefone ainda em uma das mãos e balançando a cabeça, ele sussurrou para mim: "Não faça isso, é tarde demais." Meu coração afundou no peito, mas eu acreditava que ele estava certo. Me sentei com as pernas bambas. Novamente, a loja estava silenciosa. Silenciosa o suficiente para ouvirmos os cascos batendo no chão duro enquanto entravam. Uma risada sádica os acompanhava, e essa parecia ser uma voz adulta, provavelmente de um homem. Os passos eram altos, o suficiente para que fosse óbvio que o que quer que estivesse andando tinha um bom peso. Estava caminhando ao lado dos corredores opostos aos nossos, onde a caixa ainda estava caída. Nos movemos para a beira do nosso corredor, mas ficamos tempo suficiente para vê-lo. Surgindo por trás do corredor, em frente a nós, estavam as pernas de um cervo, sustentando a parte superior do corpo de um homem. Ou pelo menos era o que parecia, pois ele estava vestido com uma roupa de palhaço vermelha e azul, e o chapéu de bobo da corte combinava com as cores. Ele devia ter 1,80 m de altura, e o corpo por baixo da roupa se alongava nos braços e ombros. As mãos eram pretas e cada dedo tinha uma unha longa, afiada e irregular. O rosto era pálido, mas brilhante, como se tivesse sido pintado. Os lábios e a área ao redor dos olhos também estavam pintados, embora fossem de preto, e o nariz era uma bola vermelha redonda. Parou de andar e rir quando chegou àquele corredor, bem em frente à porta quebrada e à caixa inconsciente que jazia diante dela. O palhaço se abaixou e, sem esforço algum, pegou a caixa pelo pescoço e a ergueu à sua frente. Olhou para ela, inclinando a cabeça com curiosidade, como se tivesse encontrado algum tipo de espécime raro, como se ele próprio já não fosse um. O funcionário ao meu lado sussurrava uma descrição apressada pelo telefone, e eu consegui ouvir uma voz do outro lado da linha, embora estivesse muito baixa para entender qualquer palavra. A caixa abriu os olhos, finalmente despertando antes que seus olhos se arregalassem ainda mais, ao perceber o que ela estava enxergando. Ela gritou para o palhaço que a segurava pelo pescoço. Ele pareceu momentaneamente repelido pelo grito e a puxou para si, fechando a mandíbula em volta do seu pescoço e dando uma mordida. Sua boca se manteve aberta enquanto ela era instantaneamente silenciada.
O palhaço deu outra mordida antes de estender a outra mão para agarrar também a sua cabeça. Num movimento rápido, arrancou a cabeça do corpo e a jogou na nossa direção, espalhando sangue pelo corredor dos fundos como um aspersor de jardim. A cabeça caiu a poucos metros de onde nós estávamos. Não me atrevi a dar outra olhada, mas naquele momento não importava. Outra rodada de risadas histéricas e rompeu do palhaço. Eu sei que você está aí. Quer que eu vá te mostrar um truque? Quando a voz aguda e perturbadora soou, o funcionário a meu lado deixou o telefone cair e tentou correr. Ele conseguiu chegar ao espaço vazio em frente ao balcão, antes que o palhaço atravessasse o caminho correndo na sua frente. A corrida desenfreada do funcionário foi facilmente interrompida e ele caiu para trás. O palhaço não se abalou nem um pouco por causa da trombada. A criatura agarrou o funcionário pelos pulsos e o ergueu até a sua altura. Puxou violentamente ambos os braços, os arrancando das articulações. O funcionário, ainda vivo, soltou gritos lancinantes enquanto sangrava impotente no chão. O palhaço riu por um instante, antes de desferir um chute com o casco, esmagando seu crânio. Olhei para o telefone e escutei algum tipo de feedback de quem estava do outro lado da linha. O peguei e o levei ao ouvido. Olá. Escuta, você precisa cegá-lo. Verifique seu telefone. Eu sei que não funcionava antes, mas vai funcionar agora. Você precisa ligar a lanterna e apontar para os olhos dele. Está me ouvindo? Tirei o meu celular do bolso. Estava ligado e, além disso, estava completamente carregado. Eu não o tinha carregado. Isso não fazia sentido. O palhaço falou do meio da loja. Não pense que eu esqueci de você. Tenho um truque diferente para você. Sei que você vai gostar. Deixei cair o telefone da loja e, assim como o funcionário, tentei correr. Disparei pelo último corredor antes de perceber que não tinha a mínima ideia de para onde estava indo. Entrei em pânico, tentando pegar meu celular novamente. Ele caiu do meu bolso no chão e rapidamente o recuperei, tentando ligar a lanterna enquanto cascos se aproximavam atrás de mim. Fui agarrado e virado à força, mas tive a sorte de ligar a lanterna do telefone bem a tempo. O palhaço gritou de dor e raiva enquanto corria para longe de mim em direção aos outros corredores. Ele arrebentou e jogou tudo que podia das prateleiras, destruindo a loja. Me recuperei e continuei apontando a lanterna do meu celular na direção dele. Tropeçou em uma prateleira que havia derrubado e caiu de cara no chão. Levantando-se de um salto, o palhaço se virou e tentou me acertar, mas cobriu os olhos e retomou seus gritos horríveis quando a luz o atingiu novamente. Correu, tropeçando e gritando pelas portas da loja e saiu. Tudo ficou em silêncio novamente. A gerente, que havia permanecido escondida atrás do balcão o tempo todo, se levantou e viu a carnificina com os próprios olhos. Pelo seu semblante, eu percebi que algo dentro dela havia morrido ao ver os corpos desmembrados de seus colegas. Mas ela não disse nada. Ao invés disso, se virou para mim e perguntou: Onde está o telefone? Desliguei a lanterna do meu celular e guardei no bolso antes de caminhar sobre a bagunça de mercadorias e sangue até o fundo da loja. Peguei o telefone da loja e o levei até a frente, o entregando à gerente, que não se mexeu, ainda olhando com horror e incredulidade para os corpos à sua frente. Ela pegou o telefone e começou a conversar com alguém do outro lado da linha. Permaneci onde estava, sem coragem de olhar para trás e ver tudo aquilo novamente. Após cerca de 30 segundos de uma conversa da qual eu já não entendia nada e a qual eu já não estava mais prestando muita atenção, a gerente soltou outro suspiro, dessa vez de alívio, e murmurou: Ah, graças a Deus, quanto tempo! Mais conversa do outro lado da linha.
Ok, eu posso fazer isso. Ainda há mais um vivo. Vou pedir para ele ficar de olho na sua chegada. Dito isso, a gerente desligou o telefone e olhou para mim com olhos cansados e sem fôlego. Preciso que você fique perto da porta e observe se algum SUV preto vai parar. Me avise quando chegar. Grite para mim, eu direi se é o time que estamos esperando ou não. Se não for, se esconda. Eu preciso fazer algo nos fundos. Ela foi para os fundos da loja levando o telefone. Eu não estava com vontade de fazer mais perguntas. Imaginei que, quem quer que fosse essa equipe, eles deviam ser a nossa saída desse pesadelo. Caminhei até lá e parei em frente às portas automáticas, olhando para fora. Não conseguia ver nada além da rua típica que eu conhecia, só que sem ninguém. Durante todo o tempo que eu esperei, eu pude escutar a gerente mexendo em alguma coisa nos fundos. Foi ali que comecei a processar tudo que tinha acabado de vivenciar. Era demais. Meus pensamentos e emoções corriam soltos na minha cabeça. Mas acima de tudo eu queria saber o que era aquilo. Nos minutos seguintes, ponderei as possibilidades e contemplei o mérito de cada uma delas. Nenhuma me deu uma explicação clara, e ainda não a tenho. Por fim, os SUVs pretos pararam e um grupo misto de homens com equipamento tático e fuzis e outros de terno e gravata saíram deles. Havia 4 ou 5 carros e cerca de 6 pessoas saíram de cada um. Me virei para o fundo da loja e gritei: "Ei, são eles! Eles estão aqui!" Não recebi nenhuma resposta. "Ei!" Gritei novamente enquanto caminhava para o fundo da loja. No final do corredor mais afastado, o telefone estava no chão. Caminhei até ele, confuso, e me ajoelhei para pegá-lo, mas estava perto o suficiente para ouvir os gritos do outro lado da linha antes de conseguir. Estamos aqui. Me recebe? Alô? Nossa equipe está entrando agora. Você ainda está conosco? Alô? Antes que eu atendesse o telefone, eu resolvi me levantar e virei a esquina entrando no último corredor. A gerente estava no chão, deitada de bruços em uma poça de sangue. Seu corpo estava aberto na altura do abdômen e sobre ela um homem agachado. Era o homem de antes, o primeiro a entrar, o homem alto com um terno e chapéu elegantes, mas dessa vez sem o chapéu e o paletó. Ele segurava uma grande faca, com a qual estava cortando o corpo da gerente. Os órgãos estavam em volta dos dois. Ele devia tê-los arrancado. Ele ergueu os olhos do que estava fazendo e sorriu para mim antes de voltar a olhar para baixo e continuar. E com voz pragmática falou comigo. Eu disse que voltaria pela carne. Não tenho problema nenhum em abatê-la eu mesmo. Dito isso, ele arrancou o coração dela e o ergueu como se fosse uma obra de arte da qual se orgulhava, antes de colocá-la em uma mala no chão ao seu lado e fechá-la. Ele se levantou olhando para mim e depois para a faca. Tenho certeza de que com você também terei cortes excelentes. Ele me encarou novamente e sorriu. Soltou um grunhido furioso antes de avançar para cima de mim. Eu virei a esquina e corri para a porta. Ele parou abruptamente ao ver os homens se aproximando do lado de fora. Ora, você é o sortudo desta noite. Ele guardou a faca na bainha do colete antes de se virar calmamente e voltar para o último corredor. Voltou com a mão na mala e o corpo da gerente sobre o ombro, a carregando como se não pesasse nada. Aproximou-se do depósito de materiais de limpeza e abriu a porta, que eu juraria que tinha sido arrancado da dobradiça uns minutos antes. Quando a abriu, uma rajada de ar frio saiu e, no pequeno ângulo que me permitia ver lá dentro, eu vi um corpo pendurado num gancho de açougueiro. O homem entrou, atirando o corpo da gerente a algum lugar lá dentro antes de se virar e agarrar a maçaneta. Olhou para mim uma última vez antes de fechar a porta e, num tom amigável, falou uma última vez.
Tenha um bom dia. As portas automáticas se abriram atrás de mim e a multidão de homens invadiu o local imediatamente. Cerca de meia dúzia deles caminhou até a porta do armário e apontou suas armas para ela. Quando a porta se abriu, se depararam com o interior de um armário comum e nada mais. Porra! Escutei esse grito antes de alguém chutar um pão da prateleira. Estamos atrás daquele filho da puta há meses. Como é que ele consegue escapar todas as vezes? Alguém fez um outro comentário, o restante varreu o resto da loja. Alguns trouxeram equipamentos de aparência estranha. Havia tanta coisa acontecendo que eu não conseguia acompanhar tudo, mas observei algumas das ações deles. Alguns recolheram cabelos que haviam caído no chão. Outros usaram uma luz negra para mostrar as pegadas do monstro anterior. Recolheram todas as moedas e notas de $1 com as quais as crianças haviam pago. E por fim trouxeram 2 caixas grandes que usaram para recolher os corpos dos funcionários. Parecia que iam me deixar sem nenhuma resposta. Se passaram alguns minutos antes que um homem de terno se aproximasse. Ele não tinha o menor interesse em me perguntar nada. Era evidente que queria fazer uma declaração. Eu sei que isso é muita coisa para assimilar, e eu sei que grande parte disso não faz sentido. Não há como explicarmos isso para você de uma forma que faça sentido. Sinto muito por tudo que você viu e vivenciou essa noite, mas não há nada que possamos fazer. Essas coisas estão acontecendo com pessoas no mundo todo, por razões que ainda não descobrimos. Esta é a 7ª vez que essa loja em particular é alvo de ataque. E estamos fazendo o que podemos. Somos um dos poucos que ainda estão tentando impedi-los. E precisamos que você mantenha silêncio sobre isso. Se as pessoas souberem sobre nós e descobrirem, nós não poderemos agir e nada disso será resolvido. Pessoas morrerão e a situação só irá piorar. Se você quiser ajudar a salvar outras pessoas, fique de boca fechada. Ele respirou fundo e olhou para mim com pena e apontou para a entrada. Você pode sair agora por aquelas portas quando estiver pronto. Não sei o que ele quis dizer, mas eu nunca planejei ficar calado. O que aconteceu com aqueles funcionários da loja de conveniência precisa ser contado. As pessoas precisam saber disso. Contudo, não deixei transparecer as minhas intenções ali. Não falei nada. Passei pelas portas automáticas e saí, em frente à rua lotada de veículos. Olhei para trás, para a loja. As luzes estavam acesas e ela estava vazia. Me virei para a rua e os SUVs tinham sumido. As pessoas estavam caminhando normalmente em volta, como em qualquer outra noite. Escutei o som do trem do metrô se aproximando. E é isso.